Olá, olá, povo de Deus, aqui é seu amigo pastor Damião Pedro, passando aqui para vos trazer mais uma mensagem, uma palavra de fé e esperança do coração de Deus para o seu coração. A mensagem de hoje está registrada no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes lancemo-nos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Queridos, aqui nós vemos que a palavra de Deus nos orienta que de forma alguma nós podemos deixar de congregar. Isto significa que de forma alguma nós podemos pararmos de irmos à igreja, de estarmos cultuando ao Senhor, de estarmos juntos na unidade do corpo de Cristo, pois se vocês observarem na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 18, no versículo de número 20, está escrito: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, o próprio Jesus, ele afirmou que aonde se reunir dois ou três para congregar, cultuar a ele se fará presente. Talvez você possa afirmar dizendo: pastor, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele não habita em templo feito pela mão de homens. É verdade, está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas porém nós devemos observar a expressão habitar, que significa morar. Isto dá-nos a entender que Deus, ele de forma alguma, vai estar morando dentro do templo, feito pela mão do homem, na estrutura física feita pelo homem. Ou seja, nós participamos do culto, Jesus está presente. Nós saímos da igreja, lógico que Jesus não vai estar lá dentro da estrutura do templo só. Então, habitar é morar. Jesus, Deus, que fez todas as coisas, a estrutura física de um espaço de um templo é muito limitado para o seu tamanho, para a sua grandiosidade, para a sua imensidade. O Deus que fez os céus e fez a terra, ele não vai de forma alguma ficar limitado dentro de uma estrutura de um templo, mas isto não significa que nós podemos parar de congregar, que nós devemos deixar de cultuar a ele unidos e reunidos juntamente com os nossos irmãos na casa de Deus, no templo, estrutura física feita pelo homem. Vocês podem observar também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, o nosso Deus, ele não vai morar na estrutura física templo, mas o nosso Deus, ele habita dentro de nós, dentro da estrutura física humana, pessoa. Nós somos templo de Deus. Eu e você somos templo do Senhor, mas em hipótese alguma nós somos igreja. Porque igreja não é célula, igreja não é membros individuais, igreja é membros unidos, porque membros unidos é o corpo de Cristo. Observe o que fala a Bíblia Sagrada também, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, a igreja unida, esses membros unidos, o povo de Deus unido é a igreja. Nós dentro da congregação,
todos os membros do corpo de Cristo, juntos nós formamos uma igreja. Porque uma abelha só, ela não é colmeia. Um peixe só não é cardume. Bem assim, é um crente sozinho. Ele não é igreja. Então, para sermos igreja, esses membros que compõem o corpo de Cristo precisa estarem juntos para que assim possamos nós sermos igreja. Tenha cuidado e tenha medo com pregadores, cantores, missionários, líderes que não têm uma igreja para congregar, que não é submisso a uma autoridade espiritual e eclesiástica, que não participa de culto de Santa Ceia e que afirmam que ele é a igreja e que ele não precisa ser submisso a uma denominação. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.